O deputado Cabo Gilberto Silva, durante sessão do plenário da Câmara, rebateu um deputado do PSOL, partido que foi responsável pelo pedido que foi atendido pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, atropelando o Congresso Nacional para impor a vontade do partido que não conseguiu votos para aprovar suas propostas. Cabo Gilberto Silva apontou que, em seu discurso, o deputado havia falado sobre as responsabilidades do Congresso e do Executivo, mas não havia mencionado o uso do Judiciário para impor a agenda da extrema-esquerda. Cabo Gilberto Silva disse: o parlamentar esqueceu de falar que Lula governa com judicialismo de coalizão. Nós falamos e provamos. O ministro Flávio Dino não poderia jamais, de uma canetada só, de forma monocrática, rasgar a Constituição, rasgar 4 emendas constitucionais em vigor desde 2015. O deputado deu exemplo da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, lembrando que os parlamentares que representam o povo aprovaram a prorrogação e Lula vetou. O veto de Lula foi derrubado, mas Lula então recorreu ao STF, que o atendeu prontamente. Cabo Gilberto Silva disse: Lula, não tendo base no Congresso Nacional, porque o povo não quer o descondenado, recorreu para o seu advogado particular, que é ministro da Suprema Corte, o senhor Zanin. Se não foi assim que aconteceu, eu quero que o parlamentar que defende Lula vá àquela tribuna dizer que estou mentindo. E o que foi que ele fez? De uma canetadazinha só, rasgou todo o Congresso Nacional, os 594 parlamentares. Ele alertou: quem foi prejudicada foi a população brasileira, os 17 setores da economia, com o judicialismo de coalizão de Lula a todo vapor, rasgando o Pacto Federativo, rasgando a separação dos 3 poderes, rasgando o artigo 1º da Constituição, rasgando o artigo 49 da Constituição. Cabo Gilberto Silva lamentou a subserviência de muitos parlamentares que aceitam passivamente as invasões das atribuições do Poder Legislativo, esvaziando sua função e sua representatividade. Ele disse: ora, o Brasil vive uma ditadura da toga escancarada. Eu não ouvi o deputado falar isso ali, não falou. Ele só falou de transparência. Foi um discurso bonito que o deputado falou. Esse deputado está falando muito bem, só esqueceu de falar de todos os artigos que os ministros estão rasgando. O deputado prosseguiu lembrando que, além de se substituir ao Congresso, os ministros do Supremo Tribunal Federal vêm extrapolando seus poderes para promover uma aberta perseguição política contra os opositores do regime lulista. Ele disse: eu gostaria de estar aqui falando de problemas do Brasil, mas todos esses debates não há como continuá-los, não há como debatê-los se o poder da República, que é o STF, está lá no artigo 102, as suas determinações constitucionais, está hoje como superpoder da República Federativa do Brasil. Eles mandam e desmandam. Um ministro só desmoraliza 594 parlamentares, desfaz tudo que o Congresso fez. Não existe democracia dessa forma. Um deputado está aqui na tribuna falando e o ministro da Suprema Corte abriu um inquérito, rasgando o artigo 53, que dispõe muito claro: inviolabilidade por quaisquer palavras, opiniões e votos. Se alguém achou que eu cometi alguma irregularidade, que me processe no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Esta é a determinação legal, esta é a legislação. É uma vergonha o que nós estamos acompanhando: a Suprema Corte avançando sobre os demais poderes com a ditadura da toga a todo vapor. Eu, como parlamentar, tenho que defender a democracia, porque eu fui eleito para isso. Eu queria apenas rebater o parlamentar que me antecedeu com relação à decisão do ministro Flávio Dino. O parlamentar esqueceu, senhor presidente, de falar que Lula governa com o judicialismo de coalizão. Nós falamos e provamos. O ministro Flávio Dino não poderia jamais, de uma canetada só,
de forma monocrática, rasgar a Constituição, rasgar 4 emendas constitucionais em vigor desde 2015. Vou provar mais uma vez que o governo Lula governa com judicialismo de coalizão, porque não tem base sólida. O povo brasileiro não quer Lula, e a prova é o Congresso, que é a voz do povo, representados os 594 parlamentares pela maioria da população brasileira. Esta Câmara, toda a população brasileira, porque é eleição proporcional, e o Senado, a maioria da votação em respectivos estados da federação. Esse parlamento, senhor presidente, aprovou a desoneração da folha. O governo Lula vetou a desoneração da folha. Até aí tudo bem, faz parte da regra democrática, faz parte das regras do jogo. Chegando no Congresso Nacional, a própria base do governo derrubou o veto, senhor presidente. Então, os 17 setores da economia era para valer a desoneração em todo o Brasil. E o que foi que aconteceu? Lula, não tendo base no Congresso Nacional, porque o povo não quer o descondenado, ele recorreu para quem? Para o seu advogado particular, que ora é ministro da Suprema Corte, o senhor Zanin. Se eu estiver mentindo aqui, eu quero que o parlamentar que defende Lula vá naquela tribuna dizer que eu estou mentindo, se não for assim que aconteceu. E o que foi que ele fez? De uma canetadazinha só, rasgou todo o Congresso Nacional, 594 parlamentares. Mas isso aí, população, não foi a minha pessoa que foi atingida, não foi o deputado Lima, não foi o senhor presidente, não foi a deputada do Mato Grosso, não foi os parlamentares que defendem o descondenado. Quem foi prejudicado foi a população brasileira, com 17 setores da economia, com o judicialismo de coalizão de Lula a todo vapor, rasgando o Pacto Federativo, rasgando a separação dos 3 poderes, rasgando o artigo 1º da Constituição, rasgando o artigo 49 da Constituição. Isso é uma vergonha o que estamos observando aqui nesse parlamento. E muitos líderes de bancadas fazem cara de paisagem, como se nada estivesse acontecendo. Deputado Messias, muitos alegam que não está tudo em ordem. Ora, o Brasil vive uma ditadura da toga, escancarada. Eu não vi o deputado falar isso ali. Ele não falou, só falou transparência, só falou um discurso bonito que o deputado falou, que em vez de casa de rapaz, esse deputado está falando muito bem. Só esqueceu de falar de todos os artigos que os ministros estão rasgando. É importante falar o contexto completo. É muito importante isso. Eu gostaria também, senhor presidente, de colocar a minha indignação aqui com relação ao que vem acontecendo com a Suprema Corte. Eu gostaria, Luiz Lima, de estar falando aqui de problemas do Brasil. Eu gostaria de estar aqui falando dos problemas da Paraíba, lá do nosso estado, para que eu pudesse resolver. Eu gostaria de estar falando aqui de projetos em benefício da população. Eu gostaria de estar falando aqui das vacinas que o descondenado Lula incinerou. Já está cedo para chamar ele de genocida? Ou não? Mas não. Todos esses debates, senhores parlamentares, todos sem exceção, não tem como continuar, não tem como a gente debater, se o poder da República, que é o STF, está lá no artigo 102, as suas determinações constitucionais, eles estão hoje como um superpoder da República Federativa do Brasil. Eles mandam e desmandam. Um ministro só apenas desmoraliza 594 parlamentares, desfaz tudo que o Congresso fez. Não existe democracia desta forma. Um deputado que está aqui na tribuna falando, o ministro da Suprema Corte abre um inquérito, rasgando o artigo 53. Lá é muito claro, quaisquer palavras, opiniões e votos. Se alguém achou que eu cometi alguma irregularidade, que me processe o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Essa é a determinação legal, essa é a legislação legal. Uma vergonha o que estamos acompanhando com a Suprema Corte, avançando sobre os demais poderes e a ditadura da toga a todo vapor. Eu, como parlamentar, tenho que estar aqui defendendo a democracia, porque fui eleito para isso. Obrigado, presidente. Ok, deputado. Em outro pronunciamento na mesma sessão, o deputado protestou contra a perseguição à oposição, dizendo: estou aqui ao lado do deputado Marcel Van Hatten e quero dizer
que eu e ele estamos sendo vítimas da ditadura do STF. O ministro mandou abrir um inquérito por conta de palavras que falamos aqui na tribuna da Câmara dos Deputados, com base no artigo 53 da Constituição Federal, que a Suprema Corte tem o dever de garantir e não de rasgar. O deputado Marcel Van Hatten e o deputado Cabo Gilberto Silva estão sendo vítimas dessa perseguição política. Não se pode falar em democracia, senhor presidente. O deputado conclamou: todos os líderes e os 2 presidentes precisam defender a imunidade parlamentar e precisam defender a prerrogativa dos parlamentares, a qual está sendo atacada pelo ministro do STF, Flávio Dino, que já é conhecido da oposição ao descondenado Lula. Um minuto, presidente. Sim. Por gentileza. Pois não. Senhor Vai falar presidente. pelo PL? Não, sim, pelo PL. Sim. Estou aqui ao lado do deputado Marcel Van Hatten, senhor presidente. Eu e ele estamos sendo vítima da ditadura do STF. O ministro mandou abrir um inquérito por conta de palavras que falamos aqui na tribuna da Câmara dos Deputados, com base no artigo 53, que é a Constituição Federal, que a Suprema Corte tem o dever de garanti-la, não de rasgá-la, e o deputado Marcel Van Hatten e o deputado Cabo Gilberto Silva estão sendo vítimas dessa perseguição política. Não se pode falar em democracia, senhor presidente. Então eu trouxe o deputado Marcel aqui do lado para mostrar nossa insatisfação com o Congresso Nacional. Todos os líderes, os 2 presidentes precisam defender a imunidade parlamentar e precisam defender a prerrogativa dos parlamentares que estão sendo atacados pelo ministro do STF, Flávio Dino, que já é conhecido da oposição ao descondenado Lula. Obrigado, senhor presidente. Em votação, aqueles que... O deputado Marcel Van Hatten, por seu turno, se solidarizou com Cabo Gilberto Silva, dizendo: somos os 2 perseguidos hoje. Aliás, há outros colegas parlamentares. E pela primeira vez, isso se dá pelo uso da tribuna da Câmara dos Deputados. Um ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu abrir um inquérito. Van Hatten anunciou que não se submeterá a ordens ilegais e, por isso, não compareceria ao depoimento marcado por um delegado da Polícia Federal. Ele disse: ele foi completamente fora da lei, porque nós sabemos que os parlamentares decidem, dentro de certos parâmetros, a data e o horário. Não é o delegado que assim o faz. Estamos deixando claro, meu advogado e eu, que não comparecerei diante de um delegado da Polícia Federal para dar quaisquer explicações, porque a Constituição me garante, pelo artigo 53, inviolabilidade civil e criminal por quaisquer das minhas opiniões, palavras e votos. Então fica aqui consignado, mais uma vez, que não deporei a Polícia Federal nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, porque não vou obedecer a ordens ilegais e inconstitucionais de quem quer que elas venham. Pelas redes sociais, o deputado acrescentou: não comparecerei hoje para depor na Polícia Federal e não cumprirei ordens ilegais. Assim como não me submeti à censura imposta ao X, também não me submeterei às tentativas de intimidação promovidas pela Polícia Federal e pelo STF para explicar quaisquer das minhas opiniões, palavras e votos. A Constituição precisa ser respeitada e ela está ao meu lado. Pela oposição, senhor presidente, oriento também favoravelmente. Quero aqui me solidarizar com meu colega, deputado Cabo Gilberto, como disse ele há pouco. Somos os 2 hoje perseguidos, como aliás outros colegas parlamentares, e pela primeira vez pelo uso da tribuna da Câmara dos Deputados, por um ministro do Supremo Tribunal Federal que decidiu abrir um inquérito. E quero aqui aos meus colegas parlamentares dizer que estou assinando neste momento justamente uma manifestação em conjunto com o meu advogado para encaminhar ao delegado da Polícia Federal, que aliás fora da lei, enviou uma data para que eu amanhã, nessa terça-feira, às 10 da manhã, prestasse depoimento. Completamente fora da lei, porque nós sabemos que até os parlamentares decidem, dentro de certos parâmetros, a data e o horário, e não é o delegado que assim o faz. Mas estamos deixando claro aqui, meu advogado e eu, que não comparecerei diante de um delegado da Polícia Federal para dar quaisquer explicações, porque a Constituição me garante, pelo artigo 53, inviolabilidade civil. Só para concluir, presidente.
civil e criminal por quaisquer das minhas opiniões, palavras e votos. Então fica aqui consignado, mais uma vez, que não deporei a Polícia Federal nesta terça-feira às 10 da manhã, porque não vou obedecer a ordens ilegais e inconstitucionais de quem quer que elas venham. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org.